hoje no culto aqui no bairro. Foi uma surpresa que nem era normal. Falei que vim para cá hoje, mas senti o desejo no meu coração de assistir hoje o culto com os irmãos aqui na congregação do bairro São Francisco. E pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós chegamos aqui em paz, debaixo da proteção do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E quero trazer uma pequena mensagem aqui na palavra de Deus para nossa meditação. É um texto conhecido de toda a igreja, mas com certeza nós sempre aprendemos algo novo na palavra de Deus. Mateus capítulo 13, verso 1, do 1 até o 9. Vamos ficar de pé, só nesse texto aqui. Aleluia, glória a Jesus. Primeiro Evangelho, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Amém? A palavra de Deus nos fala: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não tinha terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A primeira informação que nós temos deste capítulo 13 é que o reino de Deus, ele é formado por diversos tipos de pessoas diferentes. O próprio Jesus disse em Mateus 13 também, só que no versículo 47, ele disse que o reino dos céus é comparado a uma grande rede que é lançada ao mar e apanha toda a qualidade de peixes. Os peixes que são impuros devolvem no mar, e os peixes bons põem no cesto. Então, assim é a igreja. Assim são as pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus. Dentro da igreja tem todo tipo de gente, irmãos, que você possa imaginar. Nós podemos perceber que Jesus falava de diversas maneiras para diversas pessoas, tipos de pessoa diferente. Quando ele falava para a multidão, como lá em Mateus 5, ele explicava a salvação, o reino de Deus, abertamente a todas as pessoas. Quando falava com os fariseus, já era diferente. Ele dizia: raça de víboras, serpentes, quem ensinou a vocês a fugir da ira futura? Lá em Mateus 23. Ainda tinha coisas que ele só falava para os discípulos em particular. Então a pregação do Senhor Jesus, ela era de diversas maneiras, para diversas pessoas de diferentes lugares e níveis.
E na parábola do semeador, o Senhor Jesus vem nos mostrar que desses 4 tipos de pessoas que recebem a palavra, na verdade só um permanece na igreja. Essa é a notícia ruim do Evangelho, né? Porque a nossa vontade é que todo mundo aceitasse o Evangelho assim que nós pregássemos, e que viesse na igreja e que ficasse até o fim na palavra do Senhor Jesus. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Perceba que existem pessoas, como aqui a semente que caiu à beira do caminho, pessoas que recebem a palavra, mas não entendem a palavra. E vem o inimigo e tira do coração que foi semeado. E tem muita gente assim na igreja. Pessoas que escutam a palavra, escutam, mas não entendem. Porque, irmãos, o interessante de nós fazermos curso bíblico, estudarmos a Bíblia, não é conhecermos apenas as Escrituras, mas é entendermos principalmente. Entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Entendermos o significado dos mandamentos. Porque nós sabemos que muitas pessoas mudaram de roupa, mas não mudaram de coração ainda. Isso existe muito. E na verdade, o entendimento, o discernimento da palavra é algo que nós só podemos encontrar no Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos e muito do Senhor Jesus Cristo, para poder entendermos as Escrituras, para poder entendermos os mandamentos, para poder assim vivermos. Então, o processo de conversão de uma pessoa para outra é diferente. Existem pessoas que se convertem rápido. Existem pessoas que assim que escutam a palavra, escutam o Evangelho, já tem sua vida transformada. Nós temos exemplos disso na nossa igreja mesmo, de irmãos que com pouco tempo que estavam na igreja, já desceram as águas, já estavam realmente dando frutos para o reino de Deus. Mas quantos irmãos passaram 5 anos para ser batizado? Então você perceba que nem todo mundo se converte de imediato. Porque, irmãos, a conversão é um milagre que só quem faz é o Espírito Santo na vida do homem. É por isso que não é um processo, não é o mesmo processo para todas as pessoas. Porque isso depende da fé de cada um, e nem todos têm o mesmo tamanho de fé. Mas também tem aquele tipo de pessoa que é a semente que caiu entre pedras, e do jeito que entra ligeiro, também sai ligeiro. Existem pessoas que você jura que vai ficar na igreja, você jura que nunca vai desviar, e desvia. Muda por fora, você vê, rapaz, a irmã tirou tudo, essa irmã é crente mesmo, até batizada com o Espírito Santo já foi. O cabelo arrastando no chão, o véu passando na terra. Mas do jeito que entrou ligeiro, saiu ligeiro. Por quê? Porque não suportou. Porque não suportou a cruz de Cristo. Porque, irmãos, aceitar a Cristo como Salvador é aceitar a vida de Cristo, é assumir a vida de Cristo na sua vida. É impossível nós querermos Jesus e não queremos a cruz. Não tem como seguir Jesus sem a cruz. E o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que quiser perder a sua vida, salvá-la.
O evangelho de facilidade que está sendo pregado hoje em muitas igrejas, o evangelho onde a salvação é comprada por dinheiro, onde a cura, os milagres, se não tiver dinheiro não recebe, nunca foi o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Essa é a semente que caiu entre pedregais. Os irmãos percebam que na nossa caminhada existe luta, tribulação, provação, perseguição, perigo, fome, escárnio, calúnias, dor, angústia, sofrimento. Tudo isso existe. E para suportar tudo isso, irmão, tem que estar firme no Senhor Jesus, viu? Se o crente não estiver firme na rocha, ele não suporta quando vier o calor da provação e da tribulação. Então a coisa melhor que eu achei quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus dos irmãos na igrejinha, na nossa igrejinha, sabe o que foi? É que os irmãos não mentiram para mim. Os irmãos não me iludiram com palavra falsa, dizendo que tudo era só flores, dizendo que era só bênção. Os irmãos disseram: irmão, tem luta, viu? Nesse caminho tem espinho, tem dor, viu? Não é só bonança não, mas tempestade vem. Se firma, olhe para Jesus. E eu digo aos irmãos que tudo que os irmãos disseram não passou da verdade. Todos aqueles que quiserem viver em Cristo padecerão perseguições. A partir do momento que o crente deixa de ser perseguido e odiado pelo mundo, tem algo errado com ele. Não tem ou não? Porque o mundo não amou Jesus, minha gente. Vamos acordar, né? Tem crente que quer ser amado por Deus e abraçado pelo mundo, que o mundo abrace ele, aceite ele com a vida que ele tem em Cristo Jesus. E isso é impossível. Em João 15:18, Jesus falou assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Aí ele disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Porque todo aquele que constitui-se amigo deste mundo torna-se inimigo de Deus. Sabe por que o mundo não nos ama, irmãos? Porque nós nos opomos às suas obras, assim como Jesus se opôs a este mundo. Jesus não abraçou as obras deste mundo, ele condenou-as. Porque as obras dele são más. Por isso que lá em João 7 diz que nem os irmãos de Jesus criam nele. João 7, versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos de sangue, os filhos que Maria teve com José, criam nele. Aí ele disse assim:
O mundo não pode odiar vocês, falando com os irmãos dele. Sabe por quê? Porque vocês são deste mundo. Mas ele odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são más. É por isso que ele me odeia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor Jesus. Então de que é que eu tenho testificado e testemunhado? Nós precisamos nos manifestar contra o sistema corrupto deste mundo. Não podemos ceder os desejos da carne, os desejos deste mundo. Vamos continuar renunciando, irmão, lutando, irmãos, com fé, com perseverança. Outro tipo de semente caiu entre espinhos, e as sementes vieram e sufocaram a planta, tornando-a infrutífera. Esse tipo de crente também não fica na igreja. São pessoas que começam a se preocupar com as coisas deste mundo, com as farras, com a aparência, dando valor aos bens materiais que possuem, mais do que o reino de Deus. Essa que é a verdade. E daqui a pouco a pessoa fica sem tempo para Jesus, porque está ocupado com as coisas deste mundo. Pensa na farra, pensa nas coisas terrenas e esquece as espirituais. Glória ao Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, você sabe quem é o gerente de Deus? É o tempo. Deus trabalha com o tempo. O tempo diz quem somos nós dentro do reino de Deus. O tempo revela quem é quem. Sabe? E nós às vezes nos surpreendemos com algumas coisas e não paramos para pensar o que o cara fez nessa caminhada. Como foi que ele construiu sua história? Como é que ele está construindo a sua história? Glória ao Senhor Jesus. Sinceramente, daqui para frente eu não me surpreendo mais com nada. Sabe como é com nada? Nada mesmo. Nós estamos num tempo tão difícil, tão trabalhoso, que nada mais é surpresa nos dias de hoje. De crente que desvia, de ministro que escandaliza, que faz isso, que faz aquilo outro. Nada mais me surpreende, porque está se cumprindo as Escrituras. Elas são para esses dias mesmo, para esse tempo. Aí sabe para quem é que nós temos que olhar? É para Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12 diz assim, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus, Jesus. Olhando para Jesus. Para onde é que eu tenho olhado? Irmãos, Jesus falou assim nos evangelhos uma vez: aquele que lança a mão do arado e olha para onde? Para trás, não é apto para o reino de Deus, não é capaz de entrar no céu. Quando o crente deixa de olhar para Jesus, ele passa a olhar para trás. É lá mesmo que ele fica. E o que é olhar para trás na linguagem de Jesus? Voltar às obras velhas, voltar a praticar as obras antigas. E quem não praticou, nasceu no Evangelho, quer conhecer, quer saber como é. Se você olhar para trás, poderá ficar paralisado, igual a mulher de Ló ficou.
Jesus disse assim: e uma caiu em boa terra e deu fruto. 4 tipos, perceba que 4 tipos de pessoas que frequentam a igreja, só um fica. Isso aqui se cumpre desde Jesus dos apóstolos até hoje. E fica e dá fruto, mas com perseverança, com luta e com tribulação. Importa passarmos por tudo isso para entrar no reino de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus e a Deus. Versículo, Mateus 13, versículo 49. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então nós temos que entender estas coisas. E eu pensando lá em Bonito Santa Fé esses dias, eu digo: meu Deus, parece que a pregação não faz mais efeito. A gente tem hora que a gente está querendo ouvir a voz do Senhor Jesus, que Ele fale com a gente, e eu pensando: meu Deus, o que é que está acontecendo? Teu povo está calado, a igreja está calada, não dá mais glória a Deus, não adora mais, o evangelho não é mais engrandecido. Aí eu descobri, sabe o que, irmãos? Que quando Deus se cala, não é porque Ele deixou de trabalhar, é porque Ele está usando outra maneira de trabalhar, a observação de cada um de nós. Ele está olhando, Ele está olhando todos nós. Ele mudou apenas a maneira. Deus está vendo todos nós. Deus está vendo como vai ser o ano que vem para a igreja. Deus está vendo quem vai ficar na igreja o ano que vem. Ele está vendo tudo isso. Glória, glória ao Senhor. E com certeza Ele vai preparar a igreja para o que está para vir também. Só o Senhor é Deus. Mas vai vir coisa para nós. Virá coisa para o próximo ano. Nós precisamos entender e esperar, como disse Jeremias, no Senhor. Bom, Lamentações 3, Jeremias, ele disse: bom é ter esperança e esperar em silêncio a salvação do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Pensa que é uma coisa boa e ter esperança. Crente tem que ter esperança, irmão. Sem esperança não faz sentido vir para a igreja. Glória a Deus, Senhor. Se eu não tivesse esperança, se você não tivesse esperança, então seria em vão confessar a fé em Jesus Cristo, porque a nossa esperança está na sua vinda. A esperança é algo para o futuro, não é para o passado. Ninguém espera o que já passou, só esperando o que está para vir. E o que há de vir virá e não tardará. Jesus voltará em breve. Essa é a mensagem
mais esperançosa para todos os cristãos. Jesus breve descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então vale a pena sofrer, minha gente, vale a pena negar a si mesmo, sofrer as lutas, as adversidades, as angústias que estamos passando. É interessante que estejamos preparados para esse dia. A palavra de Deus nos diz em Mateus 25 que Jesus vai separar uns dos outros como o pastor separa o bode das ovelhas. Ele vai separar uns dos outros. E eu e você e todos os seres humanos irão ouvir das duas uma da boca de Jesus. Eu espero que seja a melhor. Lá em Mateus 25, ele vai dizer assim: e para os que estiverem à sua esquerda, ou seja, os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai ter muita gente nesse grupo aí. E ele diz: e os que estiverem à sua direita, ele vai dizer assim: vinde, benditos meu Pai, e possuí por herança o reino que é vosso, antes da fundação do mundo, que foi preparado para vocês. É o Senhor Jesus. Santo Deus. Perceba duas palavras, uma apartai-vos e a outra vinde. Eu vou estar enquadrado em que grupo? Glória, glória. Você sabe o que está fazendo diante de Deus, eu também sei. E precisamos nos examinar cada vez mais, como disse Paulo: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que já estáis reprovados. Irmãos, o que era pecado há 500 anos atrás é pecado até hoje. Lascívia não é coisa do passado, é coisa de hoje. Idolatria não é coisa do passado, é coisa de hoje. Pornografia, prostituição, fornicação, adultério não é coisa de João Batista, é coisa de hoje. Glória a Jesus, aleluia. Porque esses homens morreram testificando e defendendo que isso era pecado, e quem vivesse nessas pratas ia para o inferno. E isso não mudou até hoje. Continua a mesma coisa. E a única maneira de nós alcançarmos a redenção, a regeneração, a justificação dos nossos pecados é confessando a Jesus Cristo. Essa é a saída, irmãos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, mudai os atos, mudai as atitudes, mudai de vida, buscai a mudança, buscai o bem e não o mal. Produzir frutos dignos de arrependimento. Me arrependi, irmão, de um irmão que eu tinha ódio dele, pedi perdão, mas não mudou a atitude em relação ao irmão, não perdoou. Como é que eu digo que perdoei e meu comportamento com relação ao irmão continua o mesmo? O perdão, o arrependimento, ele vem acompanhado de mudança. Impossível se arrepender, pedir perdão, ser perdoado, não haver a mudança. Ele é acompanhado de libertação. E nós temos que aprender, irmãos, a ser couro grosso. Nós temos que aprender a ser saco de pancada mesmo. Deixa o povo falar de você. Não vai questionar, não vai atrás. Deixa dizer o que quiser. Deixa criticar. Deixa caluniar se até necessário for.
vituperar. Jesus suportou tudo isso. Glória ao Senhor Jesus. Para mim encerrar essa pequena palavra aqui, Primeiras Coríntios, abre comigo no último texto aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Como é que eu suporto tudo? Capítulo 13. Sem isso aqui o crente não suporta. Mas se ele tiver isso aqui no coração, ele suporta. A suprema excelência da caridade. Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um tino que sine. Como um sino que tine, perdão. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna, aqui para quem tem muito dinheiro, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E a caridade é esta: que andeis segundo os seus mandamentos. É nisto aqui que está a firmeza de todo cristão. Amor. Amor. O amor de Deus derramado em nossos corações verdadeiramente. É o que nos faz ser um. É o que nos faz ser igreja. O amor é tão forte de um jeito que Jesus disse que se nós quiséssemos que o mundo conhecesse que nós somos discípulos dele, ele disse: é amando uns aos outros que o mundo conhecerá. Assim todos saberão, ele diz, que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o que eu tenho ensinado aos irmãos em Bonito Santa Fé. A igreja de Bonito não é diferente da de Cajazeiras. Não são duas igrejas, são uma só igreja. Glória ao Senhor Jesus.
O bairro São Francisco não é diferente da sede, nem de bonito. São 3 prédios, sim, são 3 templos. Mas em amor, em fé, em consciência para com a palavra, nós somos um só. Nós temos um só Pai. Nós todos temos um só Pai, o qual é Jesus Cristo. Viemos de família diferente, biologicamente. Viemos de lugares diferentes. Mas espiritualmente nós formamos o Israel de Deus. Paulo disse que nós somos a nação, aliás foi Pedro, a nação eleita, o povo adquirido, o sacerdócio real, a nação santa. Nós fomos chamados, recebemos um chamado para sermos santos, irmãos. Sabe o que é ser santo? É ser separado. É ser separado do pecado, da corrupção, da maldade, de tudo aquilo que é anticristo. Separado de tudo aquilo que é anti o Evangelho. Deus nos escolheu para que nós fôssemos o seu próprio povo. Então que nós possamos nos fortalecer uns aos outros no amor de Deus e no temor de seus mandamentos. Que nós possamos permanecer no Evangelho, permanecer como salvos, como eleitos. Não vamos lançar fora, não vamos perder o que temos ganhado do Senhor Jesus, que é a salvação. Guarde o que tem, como disse lá em Apocalipse, como disse João. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. A coroa está falando de salvação, prêmio, vida eterna no futuro. Que nós possamos continuar produzindo os frutos. Afinal de contas, você é uma boa terra, né? Se você está aqui, está buscando a Jesus, é porque é boa terra. Então continue dando frutos. Continuemos dando frutos para o Senhor Jesus. Ele nos escolheu para isso. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Perceba que ele disse permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Breve voltará Jesus. Amém, irmãos? Estejamos alertas e vigilantes, acordados, para quando o dia chegar, nós possamos estar de pé diante do Filho do Homem. As palmas louvam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Pode ser.